Olá! Olha, todo mundo quer um mundo melhor, certo? Mas como é que a gente transforma essa vontade em ação de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar numa verdadeira planta baixa, um guia prático para a engenharia de mudanças sociais. Vamos descobrir como ir além da boa intenção e projetar um impacto real. Pois é, e tudo começa com essa pergunta, que é gigante, né? Como a gente constrói uma sociedade que seja melhor e mais justa? Parece uma coisa super abstrata, mas a estrutura que a gente vai ver hoje dá um jeito bem concreto de começar a achar as respostas. Então, a nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender o que é valor público. Depois, vamos aprender a construir uma proposta de verdade. Aí, vamos testar essa proposta contra o ceticismo, com o tal do teste do riso. E, por fim, vamos ver como aplicar isso na prática. Bora lá? Parte 1, então, a busca por valor público. Afinal, o que realmente define uma sociedade como boa e justa? Parece papo de filósofo, mas a resposta é bem mais prática do que a gente imagina. E aqui está a peça-chave de tudo, o tal do valor público. Pensa nele como, sei lá, a estrela-guia de qualquer projeto social. O objetivo não é o lucro, é fazer a vida das pessoas, individual e coletivamente, ser melhor, ser mais justa. É o grande porquê por trás de todas as ações. E o mais legal é que essa ideia não é vaga, não está solta no ar, sabe? A gente tem um guia bem concreto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os 30 artigos dela dão uma definição bem clara do que é valor, cobrindo desde direito à moradia e educação até justiça e liberdade. Beleza, então a gente já sabe o que está buscando. Mas e aí? Como é que a gente pega essa visão e transforma em realidade? Chegou a hora de construir a proposição. Olha, esse slide aqui resume a ideia central. O que a fonte está dizendo é o seguinte: só achar que algo está errado ou ter aquela urgência de mudar uma situação tem muito pouco valor prático se não existir um plano concreto. Conscientização é o primeiro passo, claro, mas não é suficiente. É preciso ter uma mentalidade de engenharia. E tá aqui a nossa planta baixa. É um passo a passo bem simples, na verdade. Primeiro, identifica a lacuna. Qual é a distância entre como as coisas são e como deveriam ser? Segundo, descreve as atividades. O que exatamente vai ser feito? E terceiro, projeta a melhoria. Como, de forma realista, essas ações vão diminuir aquela lacuna? É um plano de ação, preto no branco. Certo, a gente tem um plano. Lindo. Mas agora vem a prova de fogo. O mundo real. E é isso, a fonte dá um nome genial. O teste do riso. É aquela onda de ceticismo que toda ideia nova precisa enfrentar para sobreviver. A primeira barreira que aparece é a da familiaridade. Sabe qual a primeira coisa que quem defende o status quo vai dizer? Ah, mas a gente já faz isso e não funciona. Eles tentam dizer que a sua ideia de nova não tem nada e que já foi provada como um fracasso. Aí vem a segunda crítica, que é sempre sobre o risco. O que te faz pensar que isso daria certo? Parece arriscado demais. O medo de falhar, ainda mais quando se fala de recursos públicos, é um obstáculo gigantesco. A sua ideia precisa parecer não só boa, mas segura. Depois vem o medo do efeito borboleta. É aquela crítica de que a sua solução, mesmo que seja bem intencionada, pode acabar criando um monte de problemas novos, talvez até piores do que o que você está tentando resolver. E por último, a pergunta matadora é a análise de custo-benefício na veia. O valor que você diz que vai gerar realmente compensa todos os recursos, o tempo, os riscos e as outras coisas que a gente vai ter que abrir mão? Sua proposta precisa ter uma resposta cristalina para isso. Então, como é que a gente passa nesse teste do riso? O segredo é entender como o crítico pensa. Tem que lembrar que valor, para eles, significa mudança concreta. Custos não é só dinheiro, é tempo, esforço, tudo. E o mais importante, no setor público a aversão ao risco é alta, resultados de curto prazo são supervalorizados e os princípios de justiça são defendidos com unhas e dentes. Se você antecipa isso, você constrói uma defesa muito mais forte. Fechou. Vamos para nossa última parte agora, para ver como tudo isso funciona na prática. Chega de teoria, né? Vamos para um caso real, para tudo isso fazer sentido. Pega esse exemplo que é simples, mas muito poderoso. Qual é a lacuna social aqui? Alunas do ensino médio sendo forçadas a abandonar os estudos porque viraram mães. As atividades concretas poderia ser, por exemplo, criar creches dentro das escolas ou oferecer horários de aula mais flexíveis. E a melhoria é plausível, um aumento claro na taxa de conclusão do ensino médio, gerando mais oportunidades para essas jovens e para os seus filhos.
Viu só? Isso ilustra perfeitamente como a proposição transforma um problema real numa solução executável. E o grande ponto aqui é o seguinte: essa estrutura toda não serve só para governos ou grandes ONGs. É uma ferramenta para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, fica a reflexão para todo mundo. Que lacuna social existe na comunidade ao nosso redor? E qual poderia ser o primeiríssimo passo para começar a preenchê-la? No fim das contas, a engenharia da mudança social começa sempre com uma boa pergunta.